Louvado seja o Senhor, minha rocha. Ele treina minhas mãos para a guerra e dá a meus dedos habilidade para a batalha. Ele é meu aliado infalível e minha fortaleza, minha torre segura e meu libertador. Ele é meu escudo, em quem me refugio, e faz as nações se sujeitarem a mim. Paizinho amado, Paizinho querido, muito obrigada por este domingo, Senhor. Que seus anjos todos, Pai, estejam habitando em cada um de nós, Senhor. Fala, Espírito Santo, fala com nossos corações, fala com as nossas mentes, que tudo que está perturbando a nossa alma, Senhor, fique daquela porta para fora, Pai. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada por estarmos na sua presença. Nós te amamos muito. Feche seus olhos, feche seus olhos. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu quero que você vá lá na tua casa agora. Eu quero que você leve o coração na tua casa. É sobre esse lugar que a gente está falando. É onde você tem morado, habitado, residido. É nesse lugar que a gente está falando. E eu quero te perguntar, o teu coração está conectado nesse lugar? Se o nosso coração não estiver conectado com a nossa casa, e a nossa casa a gente está dizendo a nossa família, a gente está dizendo os nossos filhos, as nossas gerações. Se o nosso coração não estiver conectado a isso, vai ser difícil demais. Vai ser difícil demais. Você vai ser pego de surpresa no seu casamento. Você vai ser pego de surpresa em relação aos seus filhos, aos seus negócios. Os seus olhos vão estar lá. Mas se o seu coração não tiver, eu estou dizendo isso porque um coração entregue ao Senhor, com certeza você vai estar cuidando da sua casa. Mas aí entra naquilo que nós nunca tivemos a oportunidade, talvez, de aprender. Mas como é que eu cuido da minha casa? Ela está tão cheia, pastor, não falta nada. Eu tenho tempo com os meus filhos, eu tenho com a minha esposa. O coração entregue ao Senhor. O coração entregue ao Senhor vai te dar sabedoria para o teu conhecimento aqui na terra encontrar a sabedoria do céu. E aí vai ficar mais fácil. Aí vai ficar mais prazeroso. Aí vai ficar mais leve. Eu não tenho dúvida que você vai sorrir mais. Eu não tenho dúvida que vão ser dias incríveis. Porque a casa pode estar cheia, mas o coração entregue ao Senhor, o Senhor também vai estar nessa casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha isso. Olha isso. A gente precisa entender isso. A gente precisa entender isso. Olha aí. A casa está cheia. Uau. Mas se o meu Senhor não estiver, ela está vazia. Aleluia, Jesus. A casa está Aleluia. cheia. Mas se o meu Senhor não estiver, Ela estará vazia. ela estará vazia. Ainda de olhos fechados,
Repita comigo: Senhor Jesus, que a minha casa nunca mais esteja vazia. Que o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor da minha vida, me ajude a ocupá-la com toda a sua plenitude, com todo o teu amor e com toda a tua sabedoria. É o que eu te peço, Jesus, em nome do teu Filho. Amém. Glória a Deus, aleluia. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pode sentar. Que bom que você está aqui. Dá uma olhada para o lado aí, dá um sorriso bem bonitinho. Para os dois lados, né? Para a pessoa do outro lado não falar, uai. Glória a Deus. Bem-vindos. Eita, tá chegando o dia, viu? Que daqui a gente já vai, né? É a bênção apostólica e pronto. Ministrada eu já fui. Você também? Quem está com a gente pela primeira vez? Levanta a mão assim. Uau! 1, 2, 3. Faz assim, mais alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pessoas. Glória a Deus por isso. Bem-vindos, viu? O Túlio falando, eu tava entendendo. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Glória a Deus pela sua vida, viu, Túlio? Passa um filme de 15 anos. Esqueceu, né? Deus está tentando fazer isso, mas uns não deixam. Porque é bom lembrar isso, né? Eu não entendia nada. E aí eu vi os crentes olhando para trás, cantando essa musiquinha para mim e fazendo coração. E eu olhava, falava: esse povo é doido. Assustadíssimo, os olhos arregalados. Só entendia das coisas do mundo e mal entendia. Tudo que eu pensava estava tudo errado. O caminho que eu andava era totalmente contrário à vontade de Deus. Eu não sabia que um cara tinha olhado para mim e tinha dito assim: siga-me. Siga-me. É tão bom quando a gente tem um norte, né? Alguém dizendo assim: vem. Vem. Hoje a palavra é essa. Qual é a dúvida? Depois de alguém enviado por Deus olhar para a gente e dizer assim: siga-me. Siga-me. Alguém que está aí na nossa frente. Alguém que, se você crer que sabe tudo, para trás, para frente. Alguém que não vai errar. Siga-me. Tiagão, tá com 38 ainda, Tiago? Tá? 38 anos andando sem ninguém, você na frente, assim, ó. 38 anos andando, tentando abrir caminho, na força do braço, pisando, sabe, num monte de matagal. Hein, Léo? Quantos anos tu, Léo? Quase, deixa pra lá, Léo. Glória a Deus. Tem uma galera do Velho Testamento entre a gente tem que respeitar essa turma, viu, gente? Tem uma turma aí que andou com Oséias, é um negócio incrível. Mas quantos anos a gente andou assim, tentando abrir caminho, dizendo eu sei, e os resultados vinham, as consequências vinham, e você continuava dizendo, mas eu sei. E de repente as coisas iam escorrendo pela mão assim, ó. Os nossos filhos ficavam mais distantes. Nosso casamento, então, ele não foi feito para rodar no mundo. Não foi feito para rodar no mundo o seu casamento, nem o meu, nem de ninguém. Porque quem fez foi Deus. Como é que você quer rodar algo que você não ouve? Siga-me. E aí as pessoas vão ficando para trás. Aí vem o mundo e fala, é assim mesmo, tá dando trabalho, não chama não. Troca, exclui, esquece. Aí de repente a gente é esse que está sendo excluído. Simplesmente pelo fato de querer andar sozinho. Ou então, que é pior, mal acompanhado. É pior ainda. É pior ainda. Mal acompanhado. E hoje,
Depois de um culto incrível, o pastor Ricardo trazendo sobre arrependimento, sobre, presença de Deus. E eu orando, tantas palavras na minha cabeça, tem tanta coisa. Por isso que eu fico pensando, falo, Senhor, o Senhor vai dar muitos dias pra gente. Amém. Glória a Deus, pastora, que você entendeu. Porque vem um monte de palavra e Deus falando, de repente ele fala assim, calma, essa não é agora não. Porque depois do arrependimento, e a gente vai entender um pouco sobre isso hoje, uma cultura do céu que tem tomado conta do nosso coração, tem nos atraído para esse lugar. Ontem, por conta de um evento aqui, a gente ainda não está na sede. Glória a Deus. É porque é difícil falar, porque eu não sei se... Porque como a gente não está aqui é porque o senhor quer. Então eu ia falar, ei! Mas pode ser Glória a Deus. Não precisa do Senhor para revelar as coisas, porque dos dois jeitos tá certo. É ou não é? Aí se não for o Senhor falando assim, cara, não, é para ir para lá, não é para ficar aqui mais. Aí a gente vai falar que tá bom demais, tá ou não tá? Tá bom demais. Ontem uma turma veio para cá, saímos daqui quase meia-noite, arrumando tudo aqui. Bom demais. Uma palavra que o Espírito tinha dado de manhã no futebol, no Bola na Rede. Por sinal, gente, vocês não vão acreditar, pastor Ricardo jogou bola. Pastor Ricardo jogou bola. Não conseguiu nem levantar hoje. Tá moído. Orem pelo futebol, viu? Mas Deus fazendo muitas coisas, e Deus tinha dado uma palavra. Levou um outro homem de Deus que chegou lá, esse que está chegando agora. Olha, com 3D praticamente, ó. Nem vi, de repente ele sai entrando, ensaiado, né? Esse cara chega e traz uma palavra no culto. Desculpa, no futebol é um culto. Mas para você entender, no Geração Bola na Rede, chegou trazendo Atos, trazendo o início da igreja, o Espírito Santo, esse que nos acompanha, que nos faz entender as coisas, revela quem Deus é, revela quem nós somos. E aí à noite vem um futuro pregador, e o futuro já começou porque ele pregou ontem, e ele traz uma palavra que era igualzinho a de manhã, sobre Atos também, batismo do Espírito. Daniel trouxe essa palavra. E o Pedro, de 10 anos, filho dele, estava no futebol. E o Pedro olhou para ele e falou: pai, é essa palavra que você vai dar? Foi a mesma de manhã. Meu Deus. Eu acho que você não entendeu. Alguém dois entendeu. 10 anos ele estava lá no futebol, mas olha aqui, ó, a resposta do Senhor. A palavra vem primeiro do que a alegria, a correria, o gol. Amém. Amém. E a palavra estava entrando no coraçãozinho de um menino de 10 anos que estava lá, que o Tiago de 38 levou. Daniel não pôde ir, mas ele estava lá, e antes dele fazer os gols, correr, cair no chão, levantar, ele estava assim, ó: eita, tem um negócio acontecendo na minha vida, na minha casa, porque agora essa família parou de andar sozinha. E estava andando, gente, conquistando muitas coisas. Mas nada disso era para a glória de Deus. E é aí que começa todo o problema. A gente vai conquistar aqui no mundo. Se você trabalhar, se você se esforçar, se você se preparar, você vai conquistar. Só que não vai ser para a glória de Deus. E aí o barulho é esse, ó, vai cair mesmo. Hoje está muito 3D esse culto. Não tá, Léo? Vai cair, tudo no chão, os pedaços. Quando você olha, tudo que você construiu não valeu Nada. de nada. Não vou pedir para levantar a mão se você já chegou nesse lugar. Se não chegou, não queira estar, não. Nem chegar, é o pior lugar. Porque muitas vezes nesse lugar que você vai ver assim: quem sou eu? Aí você vai olhar e vai falar: meu Deus, eu cheguei aqui sozinho. Sozinho. Com aquilo que o mundo me dizia que era certo. E o mundo está errado, gente. E o mundo está errado. Aí de repente eu lá atrás, e a gente continua assim. E nós hoje, a palavra é: escute, siga-me. Siga-me. Feche seus olhos. Senhor Jesus, essa palavra pode chegar aos nossos ouvidos, como chegou no ouvido do Pedro, Jesus.
Nós podemos lembrar dela, como Pedro lembrou ontem. Mas Jesus, que essa palavra de hoje não passe por nós. Que a gente não só lembre dela, mas que a gente viva essa palavra. Que tudo isso faça sentido. E para fazer sentido, Jesus, que o Teu Espírito Santo testifique nos nossos corações todas as coisas que vão ser ditas aqui hoje, Jesus. E que tudo isso seja para a honra e para a glória do Teu nome. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Marcos 8, por favor, Ju. Marcos 8, 34, 38. A palavra de Deus diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Repete para você aí: siga-me. Siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser... Ju, você está na transformadora, né? Não, você está em qual, Ju? NVT, pode botar. Desculpa, gente. Depois chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão... Mas se abrir mão... Eu que estou errado ou você? Tá, segue nessa aí. É bom que a gente vê as duas versões. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Jesus está dizendo para a gente muito claro: negue-se a si mesmo. Para um pouco, aperta o stop aí da tua vida, porque agora você vai andar comigo. Eu vou andar contigo. Você precisa me seguir, porque o caminho que você está indo não é um bom caminho. Você se arrependeu, sim, e a gente vai entender um pouco mais sobre arrependimento hoje na forma do céu. Porque muitas vezes a gente se arrepende. Eu me arrependi muitas vezes, gente. Algumas antes do preço chegar, outras depois do prejuízo, muitas depois de passar um medo em relação aos meus pecados dentro da minha casa, com a minha esposa, com o meu casamento. Mas eu dizia: eu não posso fazer isso, eu não quero fazer isso. Eu tinha medo de ser descoberto. Eu me arrependia quando eu via já as consequências daquilo. E vários outros, em várias áreas. E eu creio que você também já chegou a hora que você falou: não posso mais fazer isso, isso está dando errado. A forma do arrependimento, como é que a gente vai medir um ao outro? A gente vai entender hoje por que muitas vezes esse nosso arrependimento nos deixou do mesmo jeito, mesmo você não querendo. A forma mais clara é a gente ver o prejuízo que dá, por exemplo, um viciado. Eu não tenho dúvida que quando ele acorda no outro dia, gente, e ele olha tudo que ele fez, tudo que ele fala, dentro dele dói. Porque ele já está cansado das pessoas olharem para ele, apontarem o dedo. Agora sai dele e vai para ti. Porque é fácil a gente pegar os extremos, né? É fácil a gente olhar e falar: não, mas ele não pode isso. Também ele não tem controle, eu tenho. A gente vai se justificando e achando que a gente é melhor que os outros. Por isso que a gente não abandona as coisas. Por isso que a gente não renuncia às coisas. E aí você está andando com Jesus não sei como. Você ainda está lá no outro caminho. Andar com Jesus não é mais, seguir Jesus não é mais a gente continuar andando para o lado que a gente estava. Eu não tenho dúvida nenhuma que no caminho de Jesus não tem as coisas que a gente parava quando a gente caminhava sozinho. Os lugares que a gente parava quando a gente caminhava sozinho. Quando a gente segue Jesus, é um novo lugar. É um novo caminho. É um caminho totalmente diferente. A gente está vivendo ele. Todos nós, eu creio nisso. Amém. Há de se ver esse lugar. Antes de Jesus, você não estava nesse lugar. E você andava quando cantava para você essa musiquinha. Visitante, seja bem-vindo. Se arrepiava. Sabe por quê? Vou dizer por mim. Porque aquele lugar não era para mim. Eu ainda não tinha decidido. Eu ainda não tinha ouvido. Siga-me. E aquelas pessoas estavam seguindo Jesus, e o meu caminho era contrário, e de repente eu tinha parado naquele lugar,
Não sei se você está aqui assim hoje. A convite de alguém. E é Jesus, não é essa pessoa. É Jesus dizendo assim: eu tenho um caminho melhor para você andar. E depois disso ele diz: por minha causa e por causa das boas novas a salvará. E aí ele começa a bagunçar a nossa mente mundana. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Quantas pessoas chegam num lugar? Nós temos alguns pais passando por algumas circunstâncias nesse exato momento nessa igreja. Alguns estão internados. E eu escutei da minha mãe antes dela ser internada. Ela disse assim: meu filho, eu pensei que eu ia morrer hoje de manhã. Eu falei: por quê, mãe? Ela falou: porque eu fui respirar e não vi ar. Eu lembrei da minha bombinha no quarto. Eu falei: acho que eu não consigo chegar no quarto. E ela conta que sentou no sofá e disse assim: Senhor, me leva. Será que a gente precisa chegar nesse lugar para olhar a nossa vida? Será que a gente precisa chegar nesse cheque quase mate para a gente olhar e falar: o que eu estou fazendo? Será que a gente precisa realmente ver que nós somos como uma nuvem, como uma névoa, que está ali, mas que daqui a pouco, se você olhar de novo, já foi? Será que a gente precisa chegar nesse lugar? A gente só precisa de escutar um dia: siga-me, siga-me, siga-me. Porque aí tudo que você vai fazendo, é assim ou não é? O dia de hoje termina, você fez tudo que você tinha que fazer. Porque uma voz, um Espírito, o Santo, te conduziu durante o dia e não fica nada para trás. Aí é totalmente diferente esse dia que chegar e você vai falar assim: eu acho que é hoje. Eu acho que é hoje. Aí você vai olhar para trás e vai dizer: está tudo pronto. Eu lembro de José dizendo assim: não foi vocês que me mandaram para cá, ele governador já. Ele disse: foi o Senhor que me mandou na frente. Será que esse sentimento de olhar e falar: o dia da nossa morte é o Senhor nos chamando primeiro? Mas eu vou olhar para trás e vou dizer assim: todo mundo vai chegar depois. Porque não tem nada para trás. O Espírito Santo me conduziu em todas as coisas. A morte vai ser diferente ou não? É uma das características daquele que crê. Porque uma das coisas que a gente vive aqui é ter a certeza de uma vida eterna. E a gente, se não pensar nisso, a gente não vai entendendo que lugar é esse. Por isso um sincretismo tão grande entre as coisas do mundo e as coisas de Deus. Um siga-me, mas andando assim, ó, siga-me. Aí você vai escutando: siga-me, 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 siga-me. Daqui a pouco você não está ouvindo. Aí a hora que você olha, você está de novo sozinho. Porque você não seguiu. Você ouviu uma palavra, você ouviu um concerto, você foi exortado, mas você não se colocou na posição de seguidor. É muito bom a gente se arrepender, mas esse arrependimento, Jesus, o tempo todo, a palavra, ela nos diz a forma certa disso. E quando ele diz: por minha causa e por causa das boas novas a salvará, não existe outra vida senão seguir Jesus, viver para Ele e para as boas novas. Muitos seguidores. João, bota aí João 6. Jesus pregou a multiplicação dos pães, ele vai para o outro lado, entra num barco, João 6, 26, ele vai para o outro lado, uma multidão se alimenta, e é interessante porque você vê o tempo todo, e a gente vai entender hoje um pouco sobre seguidores de Jesus, chamados discípulos, hoje cristãos, veja bem o que está virando, e multidão.
Porque quando Jesus ele dá aquele ensino, ele dá o comando, ele fala para aqueles caras para que aquilo se tornasse a igreja, era preparação. Ele fala para aqueles caras, os discípulos, aqueles que realmente ouviram uma voz. Se você pegar, por exemplo, a gente vai ver Jesus chegando pela praia, encontrando os primeiros discípulos, dizendo simplesmente assim, ó: siga-me. Amém. Não é só para a gente não, foi para eles também. E aqueles caras não tinham ainda ouvido falar ou visto tantos milagres. Pelo contrário. E de repente aquela palavra foi tão forte: siga-me, que a Bíblia diz que imediatamente eles abandonaram as coisas e seguiram Jesus. Aí a gente olha esses caras como um exemplo, o início da igreja, aqueles caras cheios de autoridade no nome de Jesus, porque seguiam ele. E de repente a gente acha que é muito legal isso, mas é para eles. Eles eram as primícias daquilo que hoje nós somos. Você crê nisso? Você crê nisso? Por que a gente olha e a gente não vai entendendo que esse no qual eles seguiram é o mesmo que hoje nós estamos seguindo? E por que muitas coisas aconteciam lá e hoje não? Por quê? Você já parou para perguntar? Por que é tão diferente a igreja daquele início e a igreja de hoje? Eu me pergunto isso todos os dias. E eu não sei você, mas eu quero viver aquela igreja. Eu quero viver aquela igreja. Uma igreja que literalmente estava aqui, ó, fisicamente aqui, porque nós somos, até encontrar Jesus, mundanos. Mas depois de entrar no lugar onde Jesus habita, acabou o mundo. Acabou o mundo. Senão, o siga-me não está no rumo que você está indo. Porque além de seguir, a promessa é que ele vai estar com a gente. Entenda isso. Não é um seguir e ele sai na frente e a gente sai correndo. A eternidade, o tempo com Jesus é siga-me, ele já foi, tudo está determinado, tudo está escrito. Só que ao mesmo tempo, há uma promessa de que ele também, através do Espírito Santo, está com a gente. Então esse tempo entre aquilo que ele já é, aquilo que ele já fez e onde ele está, permanece hoje o Espírito Santo dentro de nós. Então não existe o amanhã, é agora. Então quando ele fala siga-me, ao mesmo tempo ele está com a gente. Por isso que nele a gente tem resposta para todas as coisas. Porque por mais que eu esteja seguindo, ele continua aqui. Ele não foi, ele está. E isso precisa mudar o nosso conceito com relação à palavra. Porque a hora que eu tenho uma dúvida, quem está comigo? Aquele que me chamou para seguir. E se eu estiver nele, aonde eu estou? No caminho certo. Eu posso não estar entendendo nada, mas eu estou no caminho certo. E aí as coisas vão acontecendo ou não. Pessoas vão chegando à tua vida ou não. Lugares vão aparecendo para que a gente venha conhecer um pouco mais de Jesus. Sim ou não? Pessoas que começam a orar por nós. Você já parou para pensar nisso? Eu fico assim, sabe? Tem hora que eu... sei lá... esperei, mas não veio nem a palavra. Tem hora que eu viajo. Porque eu fico pensando, sabe? O céu, aquela movimentação do céu, mas nada de desespero. Aquela correria, mas não porque está errado. Aí eu fico imaginando um anjo falando assim: Senhor, tem um cara de joelho lá falando assim: ajuda o Maurício. Aí o Senhor fala: envia o anjo. Aí vem outro e fala assim: Senhor, mas e a Mari? Ajuda a Mari, Jesus. Aí vem outro e fala: Senhor, Renozinho está triste hoje. Não, quando você estava, Renozinho? Gente, seguir Jesus é você o tempo todo estar lembrando de pessoas. Seguir Jesus é o Espírito Santo te conduzindo a orar por pessoas que você não conhece. Por isso é que a Bíblia chega a dizer que a gente não sabe nem orar.
mas dentro de nós, com gemidos. Pastor, uma vez eu só ajoelhei, chorei. Você gemeu? Pastor, eu gemi de dor, sabe? Rapaz, se você não gemeu, suas lágrimas, elas têm o idioma do céu. Pode ter certeza disso. Mas a gente precisa estar seguindo. Não existe a gente ouvir falar e não seguir. O chamado não era esse. Aquela multidão, João 6,26, ele fala: porque lhes dei alimento. Pessoas que vão estar aqui hoje, igualzinho nessa época, que estão atrás de Jesus. Me permita, por conta de várias situações, você pode estar aqui hoje assim, pelo teu casamento, pelo teu trabalho, pelo teu emprego, pela doença de muitos pais. A gente está aqui pedindo, sim. Jesus entende isso. Jesus curava a gente. Mas quando o ministério maior dele, que era de ensinar, ela fala assim: você está entendendo? Eu vou fazer isso todos os dias na sua vida. Não é só sua mãe agora no hospital, não. Porque a gente só não adoece uma vez, não, gente. Quem só adoeceu uma vez aqui? Por que essas coisas tão momentâneas vão nos prendendo ou vão nos tirando um pouco aquilo que nós temos para sempre? Eu tenho a certeza, e preciso ter, todos nós, se nós estamos seguindo, de que o Senhor o tempo todo está nos ajudando. Amém. Pastor, mas os dias ruins, a Bíblia diz que foram feitos por Ele também. Para pensar num dia maravilhoso na sua vida. Para aí. Um dia maravilhoso. Um dia que deu tudo certo. Hoje, Renocê? Também pensei isso. Hoje também? Eu pensei hoje. Amém. Então vai lá atrás em outro. Um dia completo. Agora vai no pior dia da sua vida. Vai no pior dia. Aquele dia que você não sabia o que fazer. Aquele dia que você olhava e falava: travou. Travou. Responda para você. Qual desses 2 dias você mais conversou com Deus? Qual desses 2 dias, depois de ouvir o siga-me, você passou mais tempo na presença do Senhor? Pastor, mas eu agradeci. Glória a Deus por isso. Pior se você não tivesse nem agradecido. Mas entende que o seguir é a gente estar na presença dele, e na presença dele o tempo todo. O que vai mover o seu coração, o que vai nos conduzir é saber que a presença dele é que está fazendo com que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Porque só permanece na presença dele quem ama ele. Amém. E isso não é para ele, gente, isso é para nós. Se o tempo todo eu não ficar parado, pensando, cara, olhar para o lado, eu estou seguindo Jesus? Porque existem, claro, sinais aqui, consequências do que nós estamos fazendo que vai nos revelar. Não é possível que a gente vai ficar enganado agora e dizer: não, eu estou na igreja. Eu estou na igreja. Mas eu não oro pela igreja. Eu não conheço a pessoa que está sentando do meu lado. Olha para o lado, pergunta aí de novo. A gente já fez isso uma vez. Pergunta o nome dessa pessoa se você não conhece. E diga para ela assim: eu vou orar por você essa semana. Fala com ela aí. Fala: como é o seu nome? Eu vou orar por você essa semana. Lucas 6. Isso é igreja, isso é presença de Deus. A gente não faz isso no mundo, gente. Lucas 19, 6:19. Olha só, a Bíblia diz: havia ali, quando Jesus e os discípulos desceram do monte, pararam numa região plana e ampla. Ali havia muitos de seus seguidores e uma grande multidão. Existe uma diferença, amém? Amém. Havia muitos seguidores e uma grande multidão. Observa. Vinda de todas as partes da Judéia, de Jerusalém, da Asa Norte, do Parque Way, uma multidão. Do Lago, Sudoeste, quem mais? Vai dizendo aí. Águas Claras, quem mais? Asa Sul, Valparaíso, glória a Deus por isso.
Tem um programa de milhagem no céu, viu? Tem gente que quer a igreja mais perto de casa. Deixa eu te dizer. Tem um programa de milhagem no céu. Deus está vendo quantos quilômetros a gente está andando atrás de uma palavra. Cuidado. O que eu já escutei, pastor, é porque a igreja é longe. Só o Senhor para me calar, porque a vontade é falar, filho, você não sabe o céu, tanto que é mais longe. Se você não está querendo ir para a igreja dizendo que é longe, esquece o céu. Você vai cansar. Primeiro você não sabe o caminho. Segundo, que é muito mais longe. Você não vai chegar nunca. Então tem um programa no céu de milhagem aqui na terra. Alguém mais longe que o paraíso? Glória a Deus. Mas é uma reta só, é um longe muito perto, né? Perto. Glória a Deus. Eu 6 horas da manhã, ansiosa, meu aqui. Mas espera aí, você acordou 6? Você veio a pé? Não, você acordou 6 horas para se ter? Ah, entendi. Eu assustei. Falei, alguém tem que buscar ela domingo que vem, ué. Levanta, por favor. Glória a Deus. Quem te convidou? A Joana. Fica de pé, Joana. Fica de pé, Ruth. Glória a Deus por isso. Como você chama? Desculpa. Suênia. Gente, bom dia. Bom dia. Eu sou de Lusiânia e Valparaíso. Eita. Pensa, Deus queria que eu ficasse hoje em Valparaíso para receber esse convite. Pastor, tudo que o senhor falou hoje aconteceu comigo ontem. Eita. Só Deus sabe que eu passei de joelho, gritando e chorando. Amém. Esse casal apareceu muito legal. Amém. Glória a Deus. Suene. Pois Deus te trouxe nesta igreja hoje para derramar a porção de alegria do teu coração no nosso coração, e eu glorifico ao Senhor pela sua vida. Você hoje é um presente neste lugar. Amém. Glória a Deus. Joana e Hudson, obrigado, viu? Convide alguém. Ei, feche seus olhos. Pense em alguém aí, vai, que você quer que esteja aqui. A gente tem feito isso também. Vamos orar. A gente está falando sobre isso, presença. Só o Senhor para buscar, trazer, gente. Só o Senhor sabe o que cada um está passando. Senhor, que cada um que está sendo entregue agora em Ti, em pensamento, que o Senhor possa mexer os céus e a terra, Jesus. Nós sabemos hoje que a Tua presença é o melhor lugar. Que tudo é alinhado, toda bagunça da nossa vida, Senhor, é colocada em ordem. Então, que todos esses que estão sendo lembrados agora, nesse momento, Jesus, que o Senhor possa nos dar, a cada um aqui, estratégia, Senhor, para convidar, para ser principalmente exemplo do Evangelho, da transformação, que eles possam ver que o caminho que nós estamos andando agora é outro, porque um dia nós escutamos, siga-me. Que eles possam ver isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E aí, diante disso, dessa mudança, desse caminho, desse siga-me, as coisas precisam entrar num lugar que talvez a gente tenha uma das maiores dificuldades para seguir, que é a renúncia. Renunciar. Deixar as coisas para trás. Quando Jesus, a gente estava lendo que muitos, e aqui também, gente, não se importe com isso, se você está aqui desse jeito, não estou falando de ti. O que eu estou te mostrando é que isso que você vê através de uma cura é pouco perto daquilo que Jesus tem para cada um de nós. O chamado não é para hoje, é para sempre. Então, se eu tenho uma necessidade hoje, aquilo vai ser suprido, eu creio na vontade do Senhor, vai. Se não, Ele pode estar usando aquilo, muitas vezes, para te trazer aqui. Assim Deus se revela. E a Bíblia diz: então Jesus se voltou para os seus discípulos, quando Jesus e seus discípulos desceram do monte, pararam numa região plana e ampla. Havia ali muitos de seus seguidores e uma grande multidão vinda de todas as partes da Judéia, Jerusalém, de lugares distantes, Valparaíso, como o litoral de Tiro e Sidom. Tinham vindo, olha isso, para ouvi-lo e para ser curados de suas enfermidades. E os que eram atormentados por espíritos impuros eram curados. Todos procuravam tocar em Jesus, pois dele saía poder e ele curava a todos. Uau! A todos. Agora,
vamos para essa diferença. A Bíblia diz: então Jesus se voltou para os seus discípulos, não para a multidão. Jesus se voltou para os seus discípulos, para os seguidores, para aqueles que tinham abandonado, quer dizer, destronado, ou abandonar momento algum. Estou dizendo para você chegar amanhã e falar: chefe, recebi uma palavra e eu não posso mais trabalhar. Até porque você não vai dizer isso. Glória a Deus, Jesus. A palavra é você destronar isso. É colocar o Senhor no lugar certo. Quer dizer, prioridade. É trazer você, puxar você para o lugar certo, de seguir Jesus e colocar Ele como centro, como a prioridade, aquele que vai ser tudo na tua vida. É esse o chamado. E aí ele diz para esses que escutaram: siga-me, e obedeceram, e não para a multidão, a Bíblia diz, e diz assim, presta atenção: felizes são vocês, os seguidores, felizes são vocês, pobres, Mateus vai trazer pobres de espírito, aqueles que sabem que necessitam de Jesus. Ele diz: pois o reino de Deus lhes pertence. E ele segue dizendo: felizes são vocês que agora estão famintos, pois serão saciados. Felizes são vocês que agora choram, pois no devido tempo rirão. Felizes são vocês quando os odiarem e os excluírem, quando zombarem de vocês e os caluniarem, como se fossem maus, porque seguem o Filho do Homem. Eu não sei se isso é atual na tua vida. Está escrito. Só que ele falou isso para aqueles que iam seguir, aqueles que iam abrir mão das coisas do mundo, aqueles que iam ter pessoas que não iam entender que existia um novo caminho vivo. E essas pessoas, pode ter certeza, vão falar de ti. Só que essa palavra precisa entrar no meu coração e eu vou entendendo, fala: peraí, está tudo planejado. É para mim parar. Isso é o passado te chamando para trás. A renúncia é a gente não olhar para trás. A gente vai entender isso hoje. Gênesis, mulher de Ló, gente, livra eles da morte. Livra eles da morte. Destrói uma cidade inteira. E chega para ela e diz assim: não olhe para trás. Seguir é andar para frente. Seguir é você não ficar preso às coisas para trás. O seu dia de ontem, se te ensinou, glória a Deus por isso. Se não te ensinou, não fique lá. Siga. Amém. Ande. Porque Jesus, ao mesmo tempo que está contigo, Ele já foi. Então, se eu ficar preso, não foi à toa que essa mulher apenas olhou para trás. E a Bíblia diz que ali acabou para ela. Como é que a gente quer andar, avançar, seguindo Jesus, olhando para trás? Modo terra, você vai tropeçar ou não? Alguém quer andar para trás aqui para a gente ver o que acontece? Andar olhando para trás. Quer? É possível, gente? E por que é que a gente muitas vezes está, cara, as coisas novas acontecendo, aí daqui a repente você faz assim, ó, as coisas novas acontecendo. Aí Jesus virou aqui, ó, as coisas novas acontecendo. Me perdi de novo, porque eu fiquei olhando para trás. Paulo, quando fala isso, e Paulo começa ali em Filipenses, gente, ele traz tudo que ele é, tudo que ele está vivendo. E aí depois ele para ali, capítulo 3, versículo 16, se eu não me engano, ele diz assim: agora, irmãos, esquecendo tudo que ficou para trás, prossigo para o alvo. Amém. Prossigo, eu ando, porque eu estou escutando: siga-me. Pastor, mas não tem
Coisas que para trás eu preciso consertar? Tem. Mas sabe como é? Andando para frente. Seguindo Jesus. As respostas vão estar no dia de amanhã, vão ou não, gente? A fé é a gente chegar no dia de amanhã crendo que amanhã o Senhor vai continuar completando a boa obra que Ele começou em nós. Por isso que a gente não pode parar. Se parar hoje com tudo isso que a gente está vivendo, vamos parar, já deu. Agora é esperar a volta de Jesus. Eu não dou um pouco tempo para a gente nem se ver mais. Cada um vamos para um lado assim, ó. Não foi assim? A Bíblia já mostrou que eles se afastaram. Cada um voltou para um lugar, cada um voltou para o outro. Aí ele ressurreto voltou e falou: ei, vem, volta, vamos embora. Tem um lugar para vocês se reunirem. É lá que o Espírito Santo vai vir e agora vocês serão minhas testemunhas. Em todo lugar. Samaria, Judéia, Valparaíso, todo lugar. Nas nossas casas chegou esse testemunho. Amém. E ele diz isso: felizes, mas para os discípulos. Vamos ver sobre arrependimento para a gente conseguir entender o siga-me. Senão, eu me arrependi, pastor. Eu me arrependi. Eu não quero mais viver o que eu estou vivendo. Eu não quero. Eu fiz um curso de casados, pastor. Você não tem ideia o que mexeu na minha vida. Ok, eu tenho ideia. Mexeu na minha também. Mas se eu tivesse parado lá no primeiro... No primeiro eu já tinha consertado alguma coisa, pastor? Você viu que ela tentou falar muito? Ela falou... Porque o tempo todo a gente vai desalinhar, gente. Até andando com Jesus, é ou não é? Até andando com Jesus. Porque é como se o passado nos acompanhasse, não, Bruno? O passado vai nos acompanhando, as coisas vão andando, as lembranças, coisas para trás que não foram resolvidas, a capetada vem, bate lá na tua casa. Tá amarrado, né, Lingo? Ele tá solto, filho. Aí, ó, a Bíblia diz que tá ao derredor, assim, ó, buscando alguém para atropelar. Isso que a Bíblia diz. Agora, se eu estiver no siga-me, a Bíblia diz: aquele que está na palavra, vem ele, solto, perturbar. Eu tenho força para resistir. E aí, quando eu resisto, Pedro diz, que aí eu olho para ele, ele, ó, foge. Isso é promessa. Atos, capítulo 2, versículo 38. Começo da igreja. Pedro respondeu: vocês devem se arrepender. E cada um. Vocês devem se arrepender, eu me arrependi. E cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Quer dizer, o arrependimento vem de dentro. A tristeza segundo Deus. E aí me move agora para uma nova vida. Me move agora para ter escutado o siga-me, eu andar nele. E se ele desceu as águas, se ele batizou, o caminho é o mesmo. Eu também preciso fazer isso. Pastor, mas eu não estou seguindo um ritual. Depende do seu coração. Se o seu coração escutou o siga-me, deixa eu te dizer, Paulo disse, tem as mesmas atitudes de Cristo Jesus. Amém. As mesmas. Aí externamente eu desço as águas, simbolizando ali a lavagem de todo pecado, uma nova vida, eu morrendo, para que eu venha agora a viver uma nova vida com Cristo Jesus. Então ele diz, olha agora, para perdão dos seus pecados, então receberão a dádiva do Espírito Santo. É impossível a gente estar seguindo Jesus e o Espírito Santo não estar com a gente. É impossível estar caminhando com Jesus e não sentir o Espírito Santo. Não ter mudança, não ter transformação no meu modo de pensar, não ter vontade das coisas que são de Jesus, lugares que Jesus andaria. A presença, ela é, gente, visível através dos nossos comportamentos. Então não é arrepender somente e começa. Vamos para outro? Atos 3:19, capítulo seguinte. 3:19 diz assim: agora arrependam-se
e... Quê? Voltem-se para Deus. Quer dizer, eu estou andando no meu caminho, escutando eu mesmo. Aí eu me arrependo, escuto, siga-me. Aí eu volto para Deus. O arrependimento, toda hora que a gente erra, quer dizer, eu tomei um sentido contrário àquilo que é a palavra. A minha atitude. Pastor, mas aí eu estou ficando distante? Não, talvez seja apenas uma atitude. Por isso que a Bíblia diz que ela vem para nos ensinar, nos exortar, nos corrigir. Senão a gente vai ser multidão. A gente vai ver sim, vai ouvir sim Jesus. Mas na hora daquele de escutar felizes, ele falou para os seguidores. Felizes os seguidores. Felizes os seguidores. Volte-se para Deus. Vamos para Jesus. Aqui já era o início da igreja. Onde que eles aprenderam isso? As mesmas atitudes? Então vamos lá. Marcos 1, versículo 15. Jesus, João tinha sido preso. Jesus vem e começa. Enfim, chegou o tempo prometido. Proclamava. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Então esse arrependimento, se eu não escutar o siga-me e não seguir, eu vou me arrepender, porque eu me arrependo, mas não escuto o siga-me. Aí eu ando mais um pouco, me arrependo de outra coisa, me arrependo de outra coisa, me arrependo de outra coisa, até a hora que eu siga-me. Aí eu volto para Deus, eu começo a crer nas boas novas, eu começo a me colocar. Vamos no real. Lucas 22, Ju. Olha isso aqui. Lucas 22, versículo 31. Então o Senhor disse: Simão, Simão, Satanás, aí, soltinho, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Cadê o misericórdia? Não está aí, né? Eu tenho certeza que ele ia falar agora. Diga aí, misericórdia. Olha o que Jesus disse, gente. Satanás pediu para peneirar cada um de vocês. Quem? Os discípulos. Os discípulos. Olha a ajuda. Contudo, Jesus dizendo, ó a simplicidade de Jesus, ao mesmo tempo a humildade e a confiança. Supliquei em oração por vocês, para que a fé, dizendo para Pedro, para que a sua fé não vacile. Quantas provações a gente tem passado, gente? Quantas? Fala para mim. Se você não estiver passando, o siga-me está distante. Você não está escutando o siga-me. Jesus não quer ninguém fraquinho andando com ele. Ninguém, a hora que vê o diabo, a hora que vê Satanás pedindo, o cara vai tremer. Não pode. Porque senão que testemunho que você vai dar? Agora, por si só a gente vai conseguir isso? Diz para mim. Não. Agora, se eu escutei o siga-me, se estou nele, a Bíblia diz que ele suplicou em oração para que eu não vacilasse na minha fé. E olha só o que ele diz. Portanto, olha agora, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Então, o arrependimento, eu preciso de novo olhar para Jesus. Porque o arrependimento vai me deixar... Como chama aquele programinha que você se perde assim? Aí fica assim. GPS. Glória a Deus. GPS. Quando você se perde, não fica assim? Recalculando. Eu entendo o arrependimento muito assim. Porque eu não quero mais fazer, mas como é que faz o certo? Eu não quero mais errar. Eu estou sendo movido. A Bíblia diz que o Espírito Santo entristece, então é para a gente também. E aí dentro disso, eu não quero mais, mas... eu preciso voltar para Deus, crer nas boas novas, eu preciso me posicionar no Senhor. Aí ele diz, aí você vai ser fortalecido. Por quê? Porque a gente está aprendendo. A gente está aprendendo, gente. Tenha essa humildade de se colocar, de saber que o teu erro é para mostrar a tua fraqueza.
o teu limite. Quem está pronto, gente? Fala para mim. Quem está pronto? Ninguém. Porque a tua vida não é a mesma. É muito claro isso. A tua vida não é a mesma. Hoje é um novo dia na tua vida. Não pode ser o mesmo domingo. Não pode. Novidade de vida, não existe rotina. Amém. Amém. Não existe rotina. O Léo já tocou aqui várias vezes. Vou contar um negócio para vocês. O Léo já tocou aqui várias vezes. Teve um dia que eu olhei e o Léo estava assim, ó. Isso é só interno, não pode sair daqui, tá? E eu olhei e o Léo tá assim. Falei, Jesus, vai batizar agora mais ainda. O Léo, nessa hora, a gente louvando, adorando, e o Léo tá batendo o pé e batendo o pé e parou de cantar. Eu falei, vai ser arrebatado. O que nós vamos fazer depois disso? O Léo vai sumir. A igreja vai olhar, os que ficaram, porque eu acho que eu ia contigo, viu, Léo? Eu creio nisso. Aí fui saber depois, sabe o que aconteceu? Esse negócio aqui, ó, que vai passando as letras, parou. E o que muda a página é no pé. Então ele estava ali pisoteando o negocinho para mudar e não mudava. E ele estava lá. Porque o negocinho virou. Hoje está preso, a gente está aprendendo. Antes ficava solto. Eu acho que na empolgação, louvando, adorando, ele chutou o negócio. E aí ele olhando pra gente, de repente ele foi pisar, cadê o negócio? Aí ele começou a procurar. E não achava, e ele parou de cantar. E eu falei, Jesus, que mistério é esse? E ele lá só no violão, adorando, e falei, ainda bem que tá filmando, quero ver isso de novo. Quando acabou, eu falei, Léo, que mistério foi esse? Falei, pastor, o mistério do pedal, sumiu o negócio, o botão. Gente, a nossa vida não é a mesma. Vai ter hora que vai chegar um negócio na sua vida que você está acostumado, mas saiu. O chão, né? Você vai pisar assim e falar, o chão abriu. O chão abriu. O chão abriu. O casamento abre o chão, né? Filhos, abre outro chão. Netos, deve abrir outro chão. Bisnetos. Tem alguma bisavó aqui hoje? E quantos vão ter bisavós aqui? Quantos? Eita, glória a Deus. Tem uns que querem antes, né? Pelo que eu percebi. Então, há uma novidade. E nessa novidade, se a gente não estiver no Senhor, deixa eu te dizer, você não sabe lidar. Você não sabe lidar. Você não teve filho com... Falei com o Léo um dia desse. Falei, Léo, Carol fez 19 anos. Falar nisso, cadê o Elisversa? Glória a Deus pela sua vida, viu? Que Deus te abençoe. Está fazendo aniversário hoje, gente. Está fazendo aniversário hoje. Receba, Elisversa. Glória a Deus. Gente, servindo ao Senhor. Está ali de atalaia lá, ó, orando, intercedendo. Tem certeza que ele falou que o pastor não lembra de mim, que o pastor não lembra de mim, porque ele é todo envergonhado? É ou não é, Léo? Glória a Deus. Está ali servindo. Uma nova vida. Nunca imaginou isso. Então essas mudanças vão acontecer. E se eu não continuar ouvindo siga-me, 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 eu já me perdi. O que você falou pro Léo? Eu falei pro Léo, parabéns, pastor, que ele não tinha tido ainda uma filha de 19 anos. Então, com certeza, a partir de hoje, os dias desse casal, dessa casa, vão ser diferentes, porque já começa agora um novo tempo na casa deles. E há 19 anos a Carol estava lá. Mas é ou não é uma nova Carol? Já foi com 18 quando saía de carro. 18 anos você descobre que seu filho tem que dirigir. Como se nada, você nunca pensou nisso. Aí de repente sai, vira a esquina lá, saiu. É um novo tempo ou não é? O tempo todo. Então, se a gente não está pronto para o dia de amanhã, se novidades chegarão, a gente precisa entender que o siga-me é o Senhor com a gente nos conduzindo, nos ensinando, nos fazendo lembrar de todas as coisas. É o Espírito Santo. Quando Paulo fala isso, Colossenses 3, já vamos encerrar.
Ele diz assim, olha o siga-me, o que vai gerar na gente. Isso é nosso. O Espírito Santo vai nos ajudar depois da nossa decisão de fazer isso. Ele diz assim, portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Isso é o arrependimento. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus, da ganância, que é idolatria. Segue. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Mais um, João. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida... Paulo é lindo, né? Quando ele diz isso. Ainda fazia parte desse mundo. Gente, o siga-me te tirou daqui. O siga-me te tirou do mundo. O caminho que Jesus andava não era do mundo. Então te tirou do mundo. Agora começa esse processo de tirar o mundo. A gente falou isso. O mundo agora precisa sair. Segue mais um, Ju. Mas agora é o momento de se livrarem. É difícil, não é, gente? Da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Até o idioma muda. As palavras que vão sair da nossa boca hoje não podem mais ser palavras torpes. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque isso é algo agora nosso, dessa nova vida depois do arrependimento. Desse voltar para Deus. Novidade de vida, renúncia. Dá uma olhada, seguir Jesus. Lucas 14, 25. Renunciar é abrir mão, renunciar é deixar as coisas para trás, é esquecê-las, abandoná-las. Lucas 14, 25. Uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse: se alguém que me segue, olha isso, amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo, meu seguidor. E se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Mateus 19, Ju. O chamado é radical. O chamado é para a gente entender que para ficar, não para ser multidão, para ficar e seguir Jesus, muita coisa vai precisar ser desgarrada da gente. Alguns me dizem assim: pastor, mas esse não é que é um peso, eu não posso fazer isso, eu não posso. Não se preocupe, se você estiver seguindo Jesus, isso não vai te fazer falta. É tão natural, gente. Se não for natural, se for algo que você quer fazer, ainda é a tua justiça. É o Senhor que vai governar a tua vida. A gente vai ver isso, Paulo falando. Mas se for a gente, é pesado sim. Se for essa minha preocupação de que eu não posso, você não ouviu o siga-me corretamente. O siga-me é você se colocar na presença. É deixar o Espírito Santo te conduzir sobre pecado, justiça e juízo. Um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta, vamos entender agora: mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? O cara chegou e disse assim: me fala o que é para fazer, que eu vou fazer. Para mim não tem problema, eu vou fazer, me diga o que é. E ele fala: por que me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Jesus dizendo: você pensa dessa maneira? Então guarda os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como a si mesmo. Aí esse cara enche o peito e diz: tenho obedecido todos esses mandamentos. Disse o homem: o que mais devo fazer? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, quer dizer, se na tua ideia, se o teu entendimento sobre isso ainda é a lei, e se você quer ser perfeito,
A gente é dessa maneira, gente. A gente é dessa maneira. A gente olha e vê isso aí, sabe? E fica olhando esse cara como se fosse um cara diferente da gente. Não é não. Não é não. Sabe por quê? A gente tem pressa de todas as coisas. Você chega aqui hoje, amanhã você já quer tudo resolvido. Você quer orar uma vez só. Eu também, viu? Não estou falando só de ti, não. Só que de repente, essa oração que não chega, essa oração que não chega, essa oração que não chega, essa oração que não chega. Quem já passou por isso sabe. Não é o Senhor te fazendo mais e mais crente? Porque quando chega, Lucas e Rai, dá uma olhada lá quando chega. Olha lá quando chega. Olha lá quando chega. Não tinha mais oração para sair, gente. Nós estamos olhando para um milagre ali, 2, um som dobrado. Não tinha mais oração para sair. A gente juntava e falava, vamos orar. Orar não, pastor, deixa. A gente não consegue mais. Deus não quer. Aí, vamos. Aí para dar testemunho, tem que continuar seguindo. Tem que continuar ouvindo. E tem que continuar crendo. E aí ele diz, se você quer ser perfeito, vá. Aí ele chega no ponto. Jesus vai te atraindo, gente. O siga-me. Quanto mais perto você chegar de Jesus, daqui a pouco Jesus vai falar no íntimo teu assim, ó, que você vai arrepiar. Ele vai dizer onde você está errado, onde você nunca queria ouvir. Ele vai pedir algo teu que você nunca daria. Por isso é que no siga-me, isso vai soltando da gente. Quando você vê, meu Deus, eu não estou indo mais em tal lugar. Meu Deus, eu não tenho mais os olhos para isso. Porque os teus olhos estão fitos em Jesus. Siga-me. Eu não quero errar o caminho. Siga-me. Eu estou ouvindo. É por aqui. É por aqui. A Bíblia diz, nem para a direita, nem para a esquerda, mas eu vou ouvir uma voz dizendo, é reto. É reto. É reto. E aí as distrações, dá um culto só. As distrações de hoje. Será que é isso que eu estou ouvindo? Nem direita, nem esquerda. É reto. É reto. E aí ele pega nesse ponto do cara e diz assim, se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens. Quer dizer, se é pela tua força, se você não quer que eu te ajude, se você não quer andar comigo, se você não quer o siga-me, se quer resolver com a tua inteligência, então vende tudo. O problema não era o dinheiro, nunca vai ser, gente. Nunca vai ser. Agora, o amor ao dinheiro, a Bíblia diz que é a raiz de todos os problemas. E aí ele diz, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então, você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Quer dizer, a gente precisa fazer tudo para depois seguir Jesus. Jesus está dizendo, você não vai conseguir. Vá fazer tudo que você está fazendo para você ser bom e perfeito. E depois de tudo feito, aí você vem e me segue. A Bíblia diz, quando o rapaz ouviu isso, aí ele entendeu que ele não ia conseguir. Só que, diferente da gente, em nome de Jesus, a Bíblia diz que ele foi embora triste porque tinha muitos bens. O que é que tem te prendido? O que é que tem feito com que a gente, sabe, talvez esteja ficando mais distante, não está ouvindo mais o siga-me, siga-me, siga-me. Nem direita nem esquerda, o caminho é reto. O que é que tem nos distraído? Não vai ser no nosso braço. A busca pela perfeição não vai nos fazer perfeitos, gente. Nada que a gente faça. A graça, o favor, tudo isso que a gente tem vivido é de graça. Mas custou muito. Custou muito. Você sabe o que Jesus passou? Para hoje a gente poder ouvir siga-me. O que a gente tem feito com isso? O que a gente tem feito com isso? Será que a gente tem tentado ser justo com os nossos braços para depois seguir? Ou a gente tem deixado Deus conduzir todas as coisas? Tem deixado o Senhor nos revelar sobre os nossos pecados? Sobre
o juízo, a justiça. A gente escuta muito, gente. Sobre juízo, tem uma frase que muitos falam assim, e são as distrações, as mentiras do mundo, dizendo que todas as religiões levam ao mesmo lugar. Quem já escutou isso? Tudo leva no mesmo lugar, tudo vai levar a Deus. Quem acha que está errado? Glória a Deus pela sua vida. Jesus é o único caminho, a única verdade, a única e o único que pode nos dar vida. Só que, dentro de um contexto, todas as religiões vão levar ao Pai, só que para o juízo. Todos. Porque a Bíblia diz que todos vão ter esse encontro com Deus Pai. Então não está errado isso aí. O que está errado é o contexto disso. Quando alguém fala para mim, pastor, mas você tem que entender. Eu falo, filho, você não tem ideia desse encontro teu. Esse encontro teu vai ser tarde demais. Porque por mais que todas vão levar, só um pode te salvar. Amém. Só um pode te salvar. Mas eu preciso segui-lo. Eu preciso ouvir, siga-me. Siga-me. Fique de pé, por favor. Eu sei que aqui não tem ninguém assim, mas a gente andando. Versículo 27. Pedro. Movido ainda pela forma carnal, mundana, os pensamentos. Isso foi antes do sopro, antes do batismo. Ele estava sendo treinado. Pedro diz assim. Então Pedro disse: deixamos tudo para segui-lo. Qual será a nossa recompensa? Corajoso esse Pedro, né? Corajoso. Jesus respondeu: que isso encontre seu coração. Jesus respondeu: eu lhes garanto que quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar em seu trono glorioso, vocês que forem meus seguidores, vocês que forem meus seguidores, também se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou propriedades por minha causa, receberão em troca 100 vezes mais. E herdarão a vida eterna. Muitas vezes, sabe, a gente fica pensando, tá tão difícil. E eu creio que não só naquela época, mas hoje também é. Essa mudança, essa nova vida. Mas quando Pedro perguntou isso, dentro de cada um de nós tem um pouquinho de Pedro, gente. Cada um de nós tem um Pedrinho aí dentro. Um pensamento de Pedro. E quando Pedro pergunta isso, Jesus disse: ei, eu creio que ele está dizendo assim, você não imagina o que vai acontecer na sua vida. Você quer números 100 vezes mais, mas eu preciso ser o primeiro. Você quer entender o que eu estou fazendo? Vai ser muito melhor. E quando ele traz 100 vezes, isso não é no céu, o céu é a vida eterna. Ele está dizendo aqui. Ele está dizendo sobre as coisas que a gente passa a viver. E isso começa e não tem fim, e não para, e não para, e não para, e não para, porque eu continuo seguindo Jesus.
Eu quero te fazer uma pergunta. E não vou te pedir para vir para cá, a gente está tomando cuidado com algumas situações, mas quero que aí mesmo você faça essa resposta a esse apelo. De verdadeiramente hoje, talvez decidir ou consolidar a sua decisão e dizer para o Senhor assim: Senhor, me ajuda. Eu quero que a gente saia daqui mais humilde, sabe? Eu quero que a gente saia daqui entendendo que seguir Jesus é uma das maiores provas de humildade. Porque tudo que você é precisa ficar para trás. Porque tudo que você fez, se Jesus quiser, vai te colocar de novo ali na frente. Mas se não, para trás precisa ficar. Essa humildade vai gerar confiança, vai gerar experiência. E é por isso que gera nova vida. É por isso que uma multidão vai ficando para trás e a promessa são para aqueles que escutaram: siga-me. Eu vou te dar 1 minuto de olhos fechados aí, para que você converse com o Senhor sobre segui-lo, sobre se arrepender, sobre se voltar para Ele, sobre batismo, se isso você ainda não fez. Eu creio, e vou orar por isso agora, que o próprio Deus coloque essa palavra dentro do teu coração, para que você escute somente Ele dizendo: siga-me, siga-me. Siga-me, siga-me. Senhor Jesus, que esse silêncio te adore agora. Que no silêncio o Senhor receba a adoração de cada coração, Jesus. De cada arrependimento, de cada posição. De cada um, Senhor, que agora se coloca diante de Ti em humildade. Em arrependimento, sim. Mas que o nosso dia de amanhã, Jesus, seja sempre com os ouvidos prontos a Te ouvir. Que o siga-me seja tão real na nossa vida, Jesus, como a voz que sai desse microfone, Jesus. Que o Senhor possa nos proporcionar, Senhor, caminhos novos. Que a gente possa, Senhor, cada vez mais experimentar e ser testemunha do Teu poder, da Tua graça, em que em todas essas coisas, Jesus, o Senhor continue sendo o Senhor das nossas vidas. Escute cada coração, Jesus. Escute cada coração. Ele vai ficar o dia inteiro aqui, sabe? Eu também. Pode falar, vem, pastor. Meu coração tá ardendo pra falar isso. Que palavra! Seguir sem distração, seguir com fé, não olhando para as circunstâncias, mas para aquilo que Deus prometeu. Não desista das promessas do Senhor para a sua vida. Mas para você receber essas promessas é necessário que você siga o Senhor de todo o teu coração. Não deixe de entregar na cruz aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que te tira da presença dEle, os teus achismos. A palavra de Deus fala, o apóstolo Paulo fala: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E enquanto o Rodrigo pregava, veio passar um filme na minha cabeça. 10 anos orando pelo meu marido, 10 anos orando
eu ouvi a voz do Senhor. Porque o milagre é muito maior do que a dor. A história que Deus escreveu para você é muito maior do que a história que você está vendo. E eu quero aqui publicamente, diante da igreja do Senhor, agradecer a Deus por Ele ter me dado o privilégio e a honra de orar pelo meu marido. Eu nunca vou poder parar de agradecer a Deus, porque Ele cuidou de mim para eu não desistir. E hoje eu sou uma das mulheres mais felizes, porque eu tenho ao meu lado não apenas um maravilhoso marido, um maravilhoso pai, mas eu tenho ao meu lado um grande homem de Deus, que tem entregue a vida dele todos os dias no altar, aberto mão dele o tempo todo. Ele é incansável nas coisas do Senhor, ele só pensa nas coisas do Senhor, ele só pensa na igreja de Jesus. Ele fica 24 horas sem desligar a mente, trabalhando para as coisas do Senhor. E eu vou falar algo, igreja, para vocês, de verdade. Deus foi muito bom comigo. Sabe por que Deus foi muito bom comigo? Porque 10 anos foram poucos, Ed. 10 anos foi muito pouco para eu viver o que eu vivo hoje, para eu viver o milagre que eu vivo hoje. Renauzinho, 10 anos foi pouco. E eu só posso agradecer a Deus. Quero fazer mais uma oração por você que está seguindo, mas que está chorando, que está sentindo dor e que às vezes pensa em desistir. A palavra de Deus fala: quando Deus restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de cânticos de alegria. E até em outras nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por ele. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura-nos, Senhor, assim como o Senhor enche os leitos dos ribeiros de águas. Porque aqueles que saem chorando enquanto lançam suas sementes voltarão sorrindo, trazendo seus feixes. O fato de hoje você estar lançando as suas sementes chorando não significa que você não está seguindo. Muito pelo contrário. Acredite que as tuas lágrimas é justamente a água que está molhando o solo para que a tua semente frutifique. Então, quem hoje está lançando semente com lágrima, eu quero que você coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada um dos meus irmãos aqui, Senhor, que hoje estão saindo, lançando as sementes, chorando. Mas eu quero declarar, Senhor, que eles voltarão sorrindo, trazendo seus feixes. Eu quero declarar, Senhor, que nenhuma dor momentânea, nenhuma dificuldade do agora é maior do que o milagre que o Senhor está desenhando e escrevendo para cada um de nós. E eu quero declarar, Senhor, que a nossa igreja, ela tem uma marca e um selo que veio do céu. Nós viveremos milagres incontáveis. Nós viveremos curas, transformações e restaurações. E eu quero declarar, Senhor, que todos nós prosseguiremos seguindo, ouvindo a Tua voz, indo para o alvo. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Alguém tem que orar, né? Talvez seja você. Talvez seja a gente.
Características da igreja. Orar. Flavinha trouxe aí, me veio, né? Eu quero trazer isso para ti, para você ficar em paz. Ou não. Característica de quem está seguindo. Orar. Não é que as coisas vão ficar perfeitas. Característica de quem está seguindo. Você vai orar. Você vai ler palavra. Você vai ser movido. Você vai viver milagres. Você vai ter liberdade. Você vai ter curiosidade. Você vai precisar tocar. E você vai gostar. Como uma criança. Eu olho assim e falo, cara, eu acho que eu sou desse tamanhozinho no reino. Sei. Ai, glória a Deus. Amém. Tá vendo? Se não é o Espírito Santo cuidando, gente, tem hora que o Pai... Ei, Tiagão. Tiagão tá no novo tempo aí, Tiago. O que Deus está fazendo? Glória a Deus pela vida de vocês. Vamos terminar adorando. Assim a gente tem feito. A gente começa adorando, termina adorando. Que toda adoração encontre o coração do Senhor.